Galera, aqui eu tenho as vesículas transportadoras. Mas como assim? Como eu disse para vocês no começo, essas organelas elas comunicam entre si por meio desses compartimentos individuais. E essas vesículas que são formadas ali no complexo de Golgi, elas recebem proteínas diferentes. E essas proteínas são que determina ao qual destino esse conteúdo ele vai ser direcionado, beleza? Então aqui eu tenho uma vesícula. Uma vesícula nada mais é do que um glóbulo lipoproteico. E essas vesículas então têm proteínas diferenciadas. Aqui no caso, essa vesícula tem a proteína COP1. E essa proteína COP1 determina que esse conteúdo tem que sair do retículo endoplasmático, tem que sair do complexo de Golgi para o retículo endoplasmático. Aqui, como exemplo, eu só coloquei o retículo endoplasmático rugoso, mas existe também o retículo liso. Então, essa proteína COP1 determina que sai do complexo de Golgi para o retículo endoplasmático. A vesícula que tem a proteína COP2 é quando essa vesícula sai do retículo endoplasmático e vai para o complexo de Golgi. Então, vesículas que têm a COP2, retículo endoplasmático, para o complexo de Golgi. E por fim, esqueço! As vesículas que têm a proteína clatrina, ela determina que sai do complexo de Golgi para a membrana plasmática. Então, a vesícula que tem a proteína clatrina sai do complexo de Golgi para a membrana plasmática. Se vocês observarem, o complexo de Golgi, como eu disse, ele tem a face trans e a face cis. Quando eles se comunicam com o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi se comunica apenas pela face cis. Agora, aqui para a clatrina, ou seja, quando sai do complexo de Golgi para a membrana plasmática, a vesícula sai da face trans. Então, da clatrina é quando sai da face trans do complexo de Golgi para a membrana plasmática. E isso tudo é mediado também por sinalização. Quando existe o sinalizador V-SNARE é do doador. E quando existe o sinalizador T-SNARE é do receptor. Então, por exemplo, aqui na membrana existe o receptor T-SNARE. E aqui na vesícula existe o doador V-SNARE. Então, um vai sinalizar para o outro e essa vesícula vai entrar aqui na membrana plasmática, como um exemplo. Então, vesículas transportadoras, mais uma vez. Vesículas que têm a proteína COP1, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Vesículas que têm a proteína COP2, retículo endoplasmático, para o complexo de Golgi. E vesículas que têm a proteína clatrina, da face trans do complexo de Golgi para a membrana plasmática. Beleza? E agora, por fim, a gente tem o quê? A tradução do retículo endoplasmático. Eu falei para vocês que o processo de tradução ela muda um pouquinho no retículo endoplasmático rugoso, certo? Então vamos entender bem com calminha. Ó, aqui eu tenho o ribossomo, certo? Aqui a subunidade maior e a subunidade menor. Aqui é inverso, é o contrário lá daquela tradução que a gente viu em outra videoaula que eu tenho também, hein? Olha lá. Aqui é a subunidade maior e a subunidade menor. Então esse ribossomo, certo? Ele vai caminhando. O processo de transcrição é o mesmo, certo? Processamento também, e só a tradução que diferencia um pouquinho. Aqui então, vários ribossomos, eles vão se associando. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho a fita de RNA mensageiro. Então, vários ribossomos vão se associando nessa fita e produzindo a proteína. Então, por isso que chamamos de polirribossomos, certo?
Produziu a proteína, ela está ainda pendurada na subunidade maior do ribossomo. Então, este ribossomo é direcionado à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, esse ribossomo vem e se estaciona aqui. Por quê? Porque essa proteína, quando está nessa fase, ela recebe a PRS, que é uma partícula reconhecedora de sinal. Ou seja, ela se instala no finalzinho da proteína para que esse outro complexo de proteína consiga reconhecer. Essa PRS então se instala aqui e essa que está aqui em laranja, que é o receptor PRS, essa proteína reconhece a proteína recém-formada. Então ela atrai o ribossomo juntamente com a proteína e se liga aqui na PRS. Recebeu a PRS, essa partícula vai sair e só vai ficar a proteína com o ribossomo. Aqui existe então um complexo de proteína, no caso a SEC61, a peptidase sinal e a BIP. Tudo isso é chamado de complexo TRAN. Esse complexo então existe essas proteínas. A SEC61 é responsável por reconhecer a subunidade maior do ribossomo. Reconheceu a subunidade maior, a peptidase sinal corta a PRS. Então, cortou a PRS, ela sai. E vai ficar apenas a BIP, que é responsável por reconhecer a proteína que vai passar por este canal. Então, mais uma vez, aqui a proteína recebe a PRS, que é uma partícula reconhecedora de sinal. Essa partícula é atraída por essa proteína em laranja chamada de receptor PRS, atrai a proteína junto com o ribossomo. Com isso, a peptidase sinal, a SEC61 e a BIP reconhecem todo esse ribossomo com essa proteína, todas as proteínas chamadas de complexo TRAN. A SEC61, que está em roxo, responsável por reconhecer a subunidade maior. E a peptidase sinal, ela vem e corta esse sinal da PRS. Então essa PRS sai. E a BIP responsável por reconhecer a proteína que vai passar por esse canal. Feito isso, esse ribossomo com essa proteína passa para esse outro complexo, chamado de complexo OST. Aqui no complexo OST, essa proteína vai passar por esse canal e vai ocorrer um corte. Cortou, esse ribossomo vai sair, vai se dissociar e essa proteína vai entrar no canal. Entrando no canal, vai vir uma outra proteína chamada de proteína chaperona, que vai começar o dobramento dessa proteína. Vai começar o dobramento para que ela consiga adquirir a sua forma tridimensional e consiga exercer a sua função. E também o retículo endoplasmático rugoso, depois deste processo, ele realiza a glicolização de algumas proteínas. Então ele adiciona um açúcar em determinada proteína que está recém-formada. Então, só mais uma visão geral, certo? Aqui o ribossomo, certo? Fez a tradução, vários ribossomos, produziu essa proteína. Essa proteína, então, se associa com a partícula reconhecedora de sinal, que é a PRS. Com isso, esse receptor PRS, que está em laranja, reconhece a partícula reconhecedora de sinal, atrai o ribossomo juntamente com a proteína. Aqui existe um complexo, chamado de complexo TRAN, que tem a proteína BIP, a SEC61 e a peptidase sinal. A SEC61 responsável por reconhecer a subunidade maior e a peptidase sinal corta a PRS, então a PRS sai. E a BIP tem a função de reconhecer a proteína que vai passar por esse canal. Feito isso, passa por esse outro complexo chamado de complexo OST. Aqui ocorre um corte onde o ribossomo vai sair
vai se dissociar e essa proteína vai entrar no canal. Entrando no canal, existe uma outra proteína chamada chaperona que vai ser responsável pelo dobramento dessa proteína. E ainda assim, essa proteína algumas vezes pode receber um açúcar, processo este chamado por glicolização. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado e se ajudou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!